Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Joaquim Scavone, mais uma aula. E na aula de hoje nós vamos dar início ao nosso trabalho com funções, tá? Então, o que são funções, para que servem, a gente vai conferir na aula de hoje. Então, pessoal, eu quero que vocês imaginem as funções como se fossem o seguinte. As funções, elas são trechos de código, tá? Deixa eu ajeitar essa câmera aqui. Aí, as funções, elas são trechos de código que visam o quê? Elas visam que a gente consiga chamar esse código em um determinado ponto do código. Até agora, a gente conseguiu fazer códigos sequenciais. Então, eu estou na linha 5, eu vou para a linha 6. Eu estou na linha 6, eu vou para a linha 7. Agora, a gente pode escrever blocos de códigos que vão ser utilizados em várias linhas diferentes. E através desse bloco de códigos, a gente pode estar executando as nossas funções direitinho lá, sem problema nenhum, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos à nossa aula de hoje, vamos para alguns exemplos práticos de funções, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu estou aqui com o meu IDE aberto, né? Eu estou usando o VS Code e também estou usando o navegador Firefox aqui na lateral, tá bom? Então, eu tenho esses dois aqui. E aqui eu vou entrar aqui em lógica de programação, nossa pasta, PHP, e aqui eu vou criar uma pasta para a aula de hoje, tá bom? Então, essa pasta aqui eu vou chamar ela de... Essa pasta aqui eu vou chamar ela de 2.7 e vai ser a funções, tá bom? Bacana, já apareceu lá, vou clicar aqui, não tem nenhum arquivo dentro dela, vou criar um novo arquivo aqui. E aqui eu vou criar a 2.7.1 introdução a funções. .php. Criou o arquivo aqui, ele já apareceu lá, tá? Vou clicar aqui, não tem nada dentro do arquivo, por isso ficou em branco lá. Vou criar aqui um H2, tá? Só para fazer um título lá no arquivo. Introdução às funções, tá bom? E aqui eu vou colocar aqui o código do meu PHP aqui dentro, tá bom? Então, se eu salvar lá, já apareceu lá. E agora a gente vai fazer as funções. Então, primeiro, o que é uma função, tá? Então, função é uma estrutura de código que você vai poder chamar em qualquer linha do código, tá? Então, eu vou fazer uma estrutura básica de uma função aqui para que vocês vejam, tá? Então, como que eu faço uma função em PHP? Eu escrevo a palavra function, coloco um nome para essa função, como se fosse um nome de variável, mas sem o cifrão, tá? Então, eu vou colocar aqui soma, tá? E aqui dentro da function aqui, eu passo os parâmetros, ou seja, valores variáveis que serão usados dentro da minha soma, tá bom? Então, vou dar um exemplo prático aqui, ó. Na verdade, eu não vou fazer soma, eu vou fazer pi primeiro, tá? Pi, e aqui eu digo o que eu quero que faça, tá? Então, eu vou botar para ele imprimir 3,14, certo? Notem que a partir do momento que eu salvei aqui, a function pi não foi possível, não declarou. Pi é uma palavra restrita, tá? Vou colocar pi2i aqui, tá? Na verdade, não. Vamos colocar meu nome aqui. Tá? Meu nome, aí eu coloco aqui, ó, Joaquim Scavone. Ele não deixou usar pi porque já existe uma função pi no PHP, tá? Já existe esse valor de pi aqui no PHP. Então, ó, echo pi. Alguma coisa que ele usa, ele... Aí, existe a função pi no PHP, tá?
já retorna o valor de π. Então, por isso que ele não deixou eu criar essa função aqui, tá? Então, eu criei essa função, em qualquer lugar do código eu posso vir aqui e dizer assim, ó. Eu posso só dizer assim, ó, meu nome. E o conteúdo dessa função vai ser executado. Então, ó, notem que o eco está aqui em cima, ó, mas se eu der um eco aqui, ó, se eu der um eco aqui, ele já aparece. Esse eco aqui, ó, esse eco aqui, ele apareceu antes do eco do Joaquim Martins Scavone, Joaquim Scavone aqui. Por quê? Porque eu só chamo essa função aqui, ó. Eu só chamo essa função aqui. Então, a função é isso. Eu vou escrever um trecho de código, colocar ele entre chaves, e esse trecho de código ele só vai ser chamado quando eu executar a função, tá bom? Para isso que serve uma função. Continuando. Na função, nós temos duas figuras. Os parâmetros, que vem dentro do parêntese, e o retorno, que vem aqui, ó, return, tá? Então, por exemplo, ao invés de eu colocar assim, eu posso colocar assim. Então, quando eu chamar essa função, ó, não, já sumiu lá o Joaquim Scavone. Quando eu chamar essa função, ela vai me retornar essa palavra aqui, ó, Joaquim Scavone. Então, eu posso colocar dentro de uma variável essa palavra, ó. Eu posso colocar. E se eu der um var dump agora, ó, vou dar um var dump aqui para vocês verem a usuário, tá? Se eu der um var dump, ele diz que tem lá dentro aquela palavra, tem o Joaquim Scavone. Então, a função ela vai me retornar. Ela pode, não é obrigada. Vocês viram que a primeiro exemplo ela não era obrigada, ela não retornou nada. Mas ela pode retornar um valor para mim, tá bom? Então, geralmente a gente usa ela para fazer um cálculo, alguma coisa, automatizar uma parte do código e depois a gente usa ela para poder e depois retornar esse valor. Como que eu faço para imprimir esse nome que ela retornou aqui? Eu posso vir aqui e concatenar aqui, ó, ponto, tá? Meu nome, tá? E aqui eu coloco, opa, não tem um cifrão. E aí ele já funcionou lá em cima, tá vendo? É porque eu tenho um var dump aqui, por isso que tá dando esse problema lá, ó. Meu nome, Joaquim Scavone, e já funcionou, tá bom? Vou fazer um teste aqui. Ó, o pessoal estava falando lá no grupo, né? E o mais funciona no PHP, não funciona não, tá? Então é o ponto mesmo. Bom? Então, continuando. Então, a gente já fez aqui o nosso retorno, né? Agora a gente vai para a passagem de parâmetro, tá? Eu também posso passar uma variável aqui, tá? Dentro dos meus parênteses aqui e usar ela, tá? E usar ela dentro da minha função aqui, tá bom? Então eu posso passar ela aqui e usar ela dentro da minha função. Notem que a partir do momento que eu coloquei aqui título, ele já deu erro aqui dizendo que eu não passei o título aqui dentro. Então eu teria que passar obrigatoriamente um título aqui dentro, tá bom? Então eu boto aqui prof e o erro já some, já dá lá, ó. Aí aqui já deu certo lá. E aqui eu posso fazer a concatenação, ó, título, ponto. Aí eu posso fazer assim, ó, título, ponto, boto um espaço aqui, para não ficar colado, já ficou lá, o professor Joaquim Scavone aqui, ok? Vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Então já ficou aqui, ó, professor Joaquim Scavone no título aqui, tá? Eu também posso dizer que esse título ele não é obrigatório, tá bom? Como que eu faço isso? Você tem duas opções. Você pode já passar um valor padrão, que pode ser vazio. Então, ó, quando eu passo o valor vazio, eu posso tirar o título aqui, ó. Posso tirar o título e ele vai continuar funcionando sem problema essa variável aqui, tá bom? Não apareceu lá porque eu estou imprimindo aqui, tá? Então, aqui eu já posso tirar aqui, colocar aqui, ó. Aí aqui eu já vou colocar direto o usuário, ó. Ok? Então, se eu colocar um título aqui, ó, se eu colocar aqui, ó, doutor, apareceu lá, bacana.
Vou colocar MSC, que é mestre. Apareceu lá. Bacana? Tranquilos? Então é isso, tá, pessoal? Eu posso passar já um valor parâmetro padrão aqui, tá? Então aqui eu posso colocar como padrão, vai ser estudante. Estudante, 2 pontos. Estudante, espaço só. Então, se eu não passar nada aqui, ele já, por padrão, ele já seleciona o estudante. Então, lá, já colocou. Estudante Joaquim Scavone. Bacana? Agora, eu também posso dizer o quê? Que esse valor aqui, ele vai ser nulo. Ou seja, eu posso passar esse valor, mas eu também não sou obrigado a passar ele não, tá bom? Então, eu posso dizer que ele vai ser nulo aqui, tá? E aí, eu uso esse valor se eu quiser. Se não, eu passo em branco aqui e ele fica em branco lá. Nesse exemplo específico, ele usou, como é concatenação, e não fez diferença entre um espaço em branco, vazio, e o nulo, tá bom? Mas em outros exemplos a gente vai usar o nulo com melhor eficiência. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de funções. É bem simplesinho mesmo, não tem problema, não tem dor de cabeça. E aí a gente continua na próxima aula, tá bom? Forte abraço e até lá!